Feliz sábado a todos. Quero pedir a sua reverência e o silêncio. Para começarmos o culto. Por favor, vamos ficar em pé para cantar o hino Santo, Santo, Santo. Todos juntos? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová. Você pode se sentar. Feliz sábado. Que bom recebê-los aqui hoje, uma igreja cheia, um sábado muito bonito, um dia muito lindo, né? Exatamente. Mas nesse momento eu convido você a inclinar a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Pai, graças te damos por mais um dia, por mais um sábado aqui na tua santa casa. Queremos pedir a sua presença nesse culto, que o Senhor possa ser o grande maestro desse culto em adoração a ti. Que o Senhor também possa estar presente na vida de cada família aqui representada, que o Senhor abençoe também os nossos alunos que vão participar aqui do nosso culto, esteja também com o pregador e que esse culto possa ser direcionado aos céus. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode subir as crianças. Cadê as crianças? Bom dia, crianças. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história muito legal e eu preciso da atenção de vocês, tá bom?
Olhem aqui para mim, eu trouxe meu amigo, o pastor Arthur, ele vai me ajudar. Quantos dias nós temos na nossa semana? Fala para mim. 7 dias, muito bem. Dá para fazer muita coisa, não dá? Dá para brincar, para estudar, ir à escola. Dá para ficar muito cansado com tantas coisas que dá para fazer. Mas eu vou contar a história para vocês de alguém que fez coisas grandiosas em 7 dias. Esse alguém é Deus. Olha aqui para essa caixa preta que eu trouxe aqui. No princípio era tudo escuro e silencioso. Cadê o silêncio? Psh, era tudo silencioso e tudo escuro. Mas Deus, com o seu poder e amor, disse: haja luz. E olha aqui para o que aconteceu. E a luz apareceu. E essa luz ele chamou de dia. E a escuridão de noite. Esse foi o primeiro dia. Vamos ver o que mais que Deus fez? Deus fez também um lindo céu azul. Olha aqui o azul. Um lindo céu azul. Colocou as nuvens no céu, o ar que respiramos, e também separou a água lá no céu, lá nas nuvens, a água aqui na terra. No terceiro dia, nossa, o marrom. Sabe o que Deus fez? A parte seca, a terra. Separou o mar, separou o rio da terra, fez montanhas e fez mais coisas. Olha, ele fez também a linda natureza. Fez plantas, árvores. Deus fez brotar a natureza no terceiro dia. E no quarto dia, vamos ver que no quarto dia, olha só a cor. Amarelo, Deus colocou um sol lindo, brilhante. E também, ó, os astros, muito bem. Colocou a lua, colocou estrelinhas para iluminar a nossa noite. Nossa, gente, quanto trabalho, olha só. Quanto trabalho que Deus já fez. Está ficando muito colorido, não está? Mas ainda não acabou. Olha só aqui. Deus colocou no céu peixinhos. No céu ele colocou aves coloridas. Vocês estão prestando atenção, muito bem. E na água, peixinhos coloridos e muitos animais aquáticos, não é verdade? E esse foi o 5º dia. Mas será que acabou? Será que acabou a criação? É só isso aqui? Não, tem o 6º dia, muito bem. Olha só, no 6º dia, Deus criou os animais da terra. Gatinho, cachorro, elefante, cavalo, todos os animais da terra. Ah, mas será que foi só isso? Tem algo que está aqui dentro que é muito importante. Foi algo muito precioso que Deus também criou. Vamos mostrar para eles, pastor? Nossa, Deus fez Adão e Eva, fez o ser humano. Deus nos criou. Você é criatura de Deus e você é um presente. Olha só, Deus criou o ser humano para cuidar de toda a sua criação e também para amar uns aos outros aqui na terra. Mas eu acho que a minha história já acabou, será? Aconteceu mais alguma coisa? Tem mais algum dia? Sim, tem o 7º dia. Ai, deixa eu puxar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma cor. Saiu. Olha, é o branco que simboliza a paz, o descanso. No 7º dia o Senhor descansou e ele viu que tudo isso que ele fez era muito bom. E Deus também abençoou o sábado. Crianças, Deus criou o mundo com muita cor, mas também com muito amor. E nós devemos agradecer todos os dias a Deus por tudo que Ele fez, que Ele faz e o que Ele fará por nós. Vamos orar?
Posição para a oração. Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o Rei da Glória. Obrigado porque o Senhor criou a natureza, criou o alimento, criou o ser humano. Muito obrigado. Que possamos te adorar e te exaltar neste santo sábado. Em nome de Jesus, amém. Pode voltar para os seus lugares, sem correr. Só para testar, só para testar. Feliz sábado, igreja! Você já desejou um feliz sábado para a pessoa que está do seu lado? Espero que sim. Mas agora nós temos um momento muito especial. E o momento que temos agora é justamente o nosso momento do ofertório. Só que esse é um momento tão especial por quê? Porque assim como esse sábado nós estamos lembrando da criação de Deus, nós lembramos de algo muito especial através de um salmo. Eu gostaria de ler esse salmo com vocês. Esse salmo é o Salmo 8 e ele diz o seguinte: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali estabeleceste, eu me pergunto, o que é o homem para que dele te lembres? O que é o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, tudo puseste sob os seus pés, ovelhas, bois e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Esse é um dos salmos que ele vai falar para a gente sobre Deus como Criador. Davi, ele escreve esse salmo e a gente consegue imaginar a ideia dele olhando para a natureza, cuidando das ovelhas e olhando para esse céu estrelado e falando, Deus é grande. Só que nesse olhar de entender que Deus é grande, ele também entende o valor dele. E ele entende que tudo que ele tem pertence a Deus. Então quando a gente olha para a ideia de dízimos e ofertas, quando a gente olha para a ideia da vida que temos, a gente começa a entender o porquê que a base disso é entender Deus como Criador. Porque é somente quando a gente entende que Deus é dono de tudo que temos, da nossa vida, dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos bens, nós podemos começar a entender o porquê que hoje, nesse dia tão especial, nós entregamos de volta, como um reconhecimento de que eu entendi, que depois de uma semana de atividades e trabalho, no fim, o trabalho é fruto dos esforços que Ele nos concedeu e das habilidades que Ele nos deu para que nós pudéssemos trabalhar. Então é esse exemplo e é nesse entendimento que nós iremos agora vivenciar essa experiência. A experiência dos dízimos e das ofertas, do lembrete constante através disso, de que tudo pertence ao Senhor e nós estamos reconhecendo novamente que por causa dEle nós estamos aqui. Enquanto as salvas passam, que você possa ser deliberar nas suas ofertas.
Oremos. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Hoje nós estamos aqui na tua presença para nos lembrar de que o Senhor é o nosso Criador. Criou cada um de nós de forma singular, mas nós te agradecemos pela maneira como aqui, juntos, podemos nos reunir para nos lembrar de que existe um Deus que está no controle da história e que cuida de cada um de nós. Nós entregamos nesse momento os dízimos e as ofertas, para que eles possam ser usados para a tua honra e para a tua glória, e para que a propagação do Evangelho continue a ser desenvolvida aqui e além mar. Por isso, nos entregamos a nossa vida, entregamos nossos bens e talentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, eu queria te convidar a ficar em pé para cantarmos um medley de músicas que falam da criação. Louvor, ó
Feliz sábado, igreja. Quero compartilhar um texto do Salmo 139, um salmo de Davi, que fala muito sobre esse Deus criador, a forma como Ele criou todas as coisas. Mas em um determinado momento do salmo, dessa oração de Davi, no verso 13 ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Deus nos formou de modo assombrosamente maravilhoso. Um Deus que nos criou com propósito, com planejamento. Um Deus que tem planos de paz. E que, diferente de muitas ideologias por aí, não é um Deus que nos criou e abandonou, mas Ele cuida, Ele ouve, Ele atenta para cada situação. E é crendo nesse Deus criador, que nos formou de modo maravilhoso, é que eu convido você, que quer colocar diante dEle um anseio, uma preocupação, uma angústia, talvez seja uma alegria, uma gratidão, talvez seja alguém por quem você quer interceder, ama muito e não tem muito o que fazer. Se você quer colocar algo diante desse Deus, eu o convido a vir aqui à frente enquanto cantamos. Mais perto quero estar, Deus de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Deus quer constante orar, Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Eterno nosso Pai, nosso Rei, nós te louvamos e te bendizemos porque Tu és o nosso Criador. Senhor Deus, todas as coisas o Senhor formou pelo sopro da Sua boca, pela Sua palavra. Porém nós, como disse o salmista, de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor nos formou. E é por isso, ó Pai, reconhecendo que o Senhor é o nosso Criador, aquele que cuida e atenta para a nossa situação, que colocamos diante do Senhor as nossas orações. Colocamos diante do Senhor os nossos medos, os nossos anseios, as nossas preocupações e tudo aquilo que nos deixa angustiados. Colocamos em Tuas mãos também, Senhor Deus, as pessoas por quem queremos interceder, pedindo ao Senhor que os visite em suas dificuldades. Colocamos diante do Senhor as nossas alegrias, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E pedimos, ó Pai, que como nosso Criador, o Senhor responda aos nossos pedidos, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade e o Teu grandioso poder. Tudo isso te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvar e adorar-te, ó Senhor.
manifestar o teu poder. Enche-me com teu Espírito, faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Para manifestar Feliz sábado, querida igreja, feliz sábado. E hoje é um dia especial. Hoje, como instituição, nós estamos celebrando o sábado da criação. Para nós é uma grande oportunidade, uma grande alegria podermos falar do tema da criação. Nosso colégio trabalhou nas últimas semanas esse tema com os seus alunos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Por 10 vezes no Gênesis 1, Deus diz, ou o narrador bíblico diz, e disse Deus. E disse Deus. As 10 ações criativas de Deus. E disse Deus. No primeiro dia uma vez, no segundo dia uma vez, no terceiro dia 2 vezes, e disse Deus. No quarto 1, no quinto 1, no sexto dia 4 vezes, e disse Deus. E no sábado, o ápice, o clímax do fechamento dessa semana, o sábado, onde ele descansou, abençoou e santificou. Que grande oportunidade temos de podermos falar como igreja e como educação adventista sobre a criação. Eu gostaria de agradecer de maneira especial os pais. Essa é a terceira sessão. Normalmente seria o segundo culto, mas é o nosso terceiro hoje. Tivemos aqui cerca de 1000 alunos que passaram, alunos diferentes, encaixados em cada um desses cultos. A nossa gratidão aos nossos professores, aos nossos servidores, aos diretores da nossa educação básica, e também a nossa gratidão a essa estrutura que foi montada, professor Felipe Arco, professora Simone, professor Joabe, Cibele, a Carte, a Orquestra Experimental, professor e maestro Vinícius, o Coral Canto Livre e o nosso Coral do Fundamental, ao professor Murilo também, que nos apoia em todos esses projetos. Hoje estamos também gravando um clipe especial que sairá no dia 13 de novembro, e você poderá participar do sábado da criação em um clipe. Juntos com a igreja divulgaremos a criação do nosso Deus. Bem, para um sábado como esse trouxemos um convidado especial. Poderia apresentá-lo como alguém que hoje está na divisão sul-americana e continua militando na educação adventista, mas eu prefiro apresentá-lo como o ex-diretor-geral do NASP Hortolândia. Pastor Douglas, em 2021, 2022, morou na casa que eu moro. Eu estou cuidando direitinho dela, viu, pastor? Pastor Douglas foi o nosso diretor, e ele me dizia o quanto ele tem essa instituição no seu coração. Obrigado, pastor Douglas, por ter aceitado estar conosco nesse sábado. Que Deus o use nesse dia. Bom dia, bom sábado. Sempre é bom retornar nos lugares que nos trazem boas lembranças, e este é um deles. Estarmos aqui com vocês nesta manhã de sábado, certamente é uma satisfação muito prazerosa, não somente para mim, mas para a nossa família, para minha esposa. Inclusive ela disse assim: olha, mande um abraço para as meninas do NASP Baby. E eu falei, vou mandar, aquelas meninas que trabalharam com ela ali, as professoras. Como é bom nós termos momentos prazerosos com as pessoas que estão junto da gente. Estar aqui sempre é gratificante, principalmente quando podemos congregar juntos com vocês nesta manhã de sábado, podendo abrir a palavra de Deus e estarmos juntos com ela
recebendo as bênçãos de Deus. O pastor Júnior já apresentou um pouquinho da importância de falarmos sobre o criacionismo. E não somente aqui na igreja do NASP Hortolândia, mas esta data, a última semana de outubro, está no calendário da Igreja Adventista, da educação adventista, não somente no Brasil, na América do Sul, mas é uma data do calendário eclesiástico em todo o mundo da Igreja Adventista. E você pode perguntar assim, por quê? Por que uma igreja mundialmente, como é a nossa, dedica uma semana e um sábado especial para falar sobre isso? Na realidade, quando nós pensamos em falar sobre isso, falar sobre a educação adventista, pensando na Semana do Criacionismo, faz com que nós remetamos o nosso pensamento sobre aquilo que é a essência da nossa fé. E você pode pensar assim, bem, falar sobre a nossa fé poderia envolver outros assuntos. Afinal de contas, a Bíblia é recheada de mensagens importantes para nós, é verdade. Poderíamos aqui falar da nossa fé sobre o amor de Deus, sem dúvida. Poderíamos falar da nossa fé sobre o sacrifício de Deus, sem dúvida. Sobre o retorno de Jesus. Todos esses são temas importantíssimos. Mas quando falamos da criação, nós falamos na Gênese. Nós falamos onde tudo começou. E quando pensamos em falar sobre o criacionismo, é porque ali entendemos que é o princípio da nossa própria existência. Quando penso hoje em por que falar no criacionismo, penso também que estamos vivendo nos últimos anos, no nosso início de milênio, segundo milênio, uma verdadeira crise de identidade, quer no mundo cristão como um todo, quer como uma crise social. Mas eu vou trazer para mais pertinho da gente. O que podemos dizer de uma crise dentro do próprio mundo cristão? Quando nós vamos hoje para as redes sociais, se assim podemos chamar, do meio de comunicação de massa, nós ouvimos mais de críticas, nós ouvimos mais de achismos, nós ouvimos mais de pensamentos próprios do que da palavra de Deus. Se nós ouvíssemos falar e comentários que nos induzisse, que nos levasse, que nos conduzisse para dentro da palavra, mas nós não ouvimos mais isto. Ouvimos tragédias voltadas para o contexto religioso, ouvimos queixas, ouvimos dissensões, quando deveriam ser condutos de comunicação que nos colocasse mais perto de Deus. Sim, o mundo hoje vive talvez a sua maior crise de identidade religiosa ou espiritual. Mas isso é uma previsão bíblica para o tempo do fim. Mas essa ausência de identidade nos valores cristãos não somente corrompe os fundamentos dos novos membros, mas principalmente da nova geração. E é por isso que, como uma igreja que possui uma escola, e talvez a maior escola do mundo, com quase 4.000 alunos, além dos alunos universitários, é preocupação sim do NASP Hortolândia transmitir aos seus alunos aquilo que ele acredita ser valores cristãos que fortalecem não somente a fé, mas fortalece a sua identidade. Não sabermos quem somos, de onde viemos e para aonde iremos, é no mínimo frustrante. E por que penso que é no mínimo frustrante? Porque nos coloca como seres humanos sem perspectiva, sem sonhos e, o mais importante, sem estrutura emocional para tomar decisões que não somente determinam o nosso presente, mas também o nosso futuro. E você pode até perguntar, mas será que é tão importante assim? Será que não existem assuntos mais importantes na Bíblia? Será que nós não precisamos pensar em temáticas mais importantes na Bíblia? Mas eu quero dizer para você, se não há criação, não há transgressão. Se não há criação, não há remissão. Se não há criação, não há necessidade de salvação. E se não há criação, não há necessidade de redenção. Vejam como toda a teologia da salvação está pautada a partir de acreditarmos que um Deus nos fez. Se não existir o conceito da criação, desestruturamos a própria existência de Deus na nossa vida.
E não podemos entender a atitude de Deus na nossa vida sem entendê-lo como o ser que nos criou, e não somente a nós, mas todo o universo. E sabe, amigos e irmãos dessa igreja, como igreja, a recente 2022, eu estava inclusive aqui quando essa pesquisa foi feita, não somente nesta igreja, mas ela foi feita em caráter mundial, pela liderança da igreja mundial, e foram feitas várias perguntas, foi num sábado de manhã, é possível que você se lembra ter respondido esse questionário sobre as nossas crenças, sobre aquilo que acreditávamos, e entre as muitas perguntas e muitas respostas, chegamos a alguns dados interessantes, e eu só trouxe 3 aqui. 81% dos membros da Igreja Adventista no mundo acreditam na criação de Deus de forma literal, em 7 dias, como está escrito na Bíblia. 12% dos membros da igreja não compreendem a doutrina da criação. E 7%, deixa eu colocar aqui, e 7% não acreditam na criação deste mundo por Deus. Se isso fosse um conceito de pessoas que não acreditam em Deus, está tudo bem. Mas o que assusta é que esse é um conceito de pessoas que acreditam em Deus. Isso significa que falta um pouco de discernimento daquilo que a palavra de Deus diz. Falta um pouco de discernimento, de compreensão daquilo que a Bíblia diz. E não estou aqui criticando, não estou aqui acusando essas pessoas. Eu estou dizendo que nós precisamos conhecer um pouco mais a palavra de Deus. E é por isso que, como igreja, nós estamos focados nos próximos 5 anos em estudar mais a nossa identidade, estudar mais a nossa próxima geração, para que nós possamos saber quem somos, formarmos líderes que estejam dispostos a formar novas gerações integradas ao conceito bíblico da palavra, e também fazermos discípulos que conheçam a palavra de Deus. E todas as nossas ações, de maneira diversificada, obviamente, estarão envolvidas em buscarmos entender o que somos, formarmos uma nova geração integrada para fazermos a diferença na vida das pessoas. Dito isto, uma introdução um pouquinho mais longa, eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Se você a tem, pode abrir no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Talvez você nem precisasse fazer essa leitura direta na Bíblia, porque o verso é tão conhecido que sabemos de cor. Mas, para aqueles que não conhecem, este primeiro verso eu vou ler com vocês diretamente na Bíblia. E vou também colocar aqui na tela para que você possa acompanhar junto comigo. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Um verso curto, 6 palavras com grande significado. Lendo rapidamente, você poderia dizer assim: interessante, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Está explicado tudo. Mas quando nós paramos para analisar um pouquinho mais o que representam essas 4 palavras, as 4 principais palavras desse texto, nós vamos ver que esse texto diz muito para nós no que representa não somente a criação deste mundo, mas como nós estamos inseridos neste processo criador. E eu quero começar com a primeira palavra: no princípio. No princípio. Esta expressão, no princípio, rompe radicalmente com as visões cíclicas da realidade presente nas principais crenças mitológicas, quer do passado, quer do presente. Enquanto muitas culturas antigas preconizavam e acreditavam nos ciclos eternos criativos, a Bíblia é pontual: este mundo, este universo teve um princípio. Nós não vivemos em ciclos de criação contínua. Segundo a Bíblia, na primeira palavra descrita nela, está dizendo que existe um começo absoluto. É interessante que as culturas antigas
tendem a mostrar, nas suas diversas maneiras, que a criação era parte de um contexto global, sistêmico. Não havendo começo, não havendo fim, não havendo meio. Mas a mensagem bíblica é muito clara, bem definida. Houve um momento específico em que Deus iniciou tudo. Isso nos lembra que o universo, ele não é autossuficiente, nem eterno. Ele depende, ele precisa, ele está sob a tutela de um Deus superior a ele mesmo. Isso é reconfortante. É reconfortante saber que, assim como o mundo teve um começo, assim como o mundo precisou de uma ação externa para existir, e se eu faço parte deste mundo, a minha vida, a sua vida, também tem um propósito definido, e não definido pela vontade do universo, como muitos acreditam, mas definido pela vontade de Deus. Nós não estamos à deriva, e nem vivendo em ciclos infindáveis. Nós fomos criados com um plano específico e com um destino determinado. E é por isso que nós temos que ser gratos a Deus. Quando digo isto, repito, faço isso a partir da visão da palavra de Deus. Poderíamos ter outras visões de mundo, poderíamos ter outras cosmovisões de mundo, e respeito aqueles que têm outras visões de mundo, mas a partir da visão de mundo bíblica, nós fomos criados à imagem de Deus, à sua semelhança. E a partir desta visão de mundo, nós fomos criados com um propósito. E esse propósito não é cíclico. Nós não estamos em constante recriação de ciclos eternos. Nós somos seres únicos, criados à semelhança de Deus. Mas tem uma segunda palavra no primeiro capítulo, no primeiro versículo. E essa palavra é sublime. No princípio, Deus. Quando vemos Deus presente no princípio, nós vemos um Deus transcendente. O que quer dizer isto? Um Deus distinto, independente da criação. Ele não fez parte da criação como sendo um ser criado. Ele já existia antes mesmo da criação existir. Isso também contrasta com a ideia de outras culturas e outros princípios, onde Deus está presente em tudo. Onde Deus faz parte da natureza, onde Deus faz parte vivente de uma árvore, de uma planta, de um cosmos. A Bíblia diz que no princípio Deus, ele já existia antes. Tudo que temos criado veio depois dele. E quando acreditamos num Deus criador, acreditamos de um Deus pré-existente, fora do princípio da parte criada. Esta mensagem de um Deus transcendente diz para mim que, ao ele não fazer parte da criação, ele está acima dela e além dela. Ele trouxe o mundo à existência por sua palavra, sem depender de matéria pré-existente. E o que isto diz para mim? Diz que o nosso Deus, o Deus que eu acredito, ele não é limitado pelas forças da natureza, ou pelas circunstâncias da natureza. Ele é soberano no controle da vida. E se ele é soberano no controle da vida, ele é soberano também na minha vida. E com isso, eu posso confiar nele, porque ele é maior do que tudo, inclusive maior do que os meus problemas. Inclusive maior do que as minhas necessidades. É nesse Deus que acredito. É nesta convicção de Deus que eu tenho, que ele pode interceder mais do que qualquer outra forma criativa ou criada por ele. Bem, chegamos à terceira palavra desta concepção tão curta que demonstra onde nós estamos. Criou.
No princípio, Deus criou. Um verbo. A criação por decreto. A criação por decreto divino. A palavra original escrita por Moisés no hebraico é uma palavra única que expressa a ação criadora de Deus, bará. Essa palavra não é usada em outro termo da Bíblia. Ela é usada especificamente para dizer a ação criadora do Deus que está fora do processo criativo. Significa que Deus não criou a partir do que ele estava envolvido, mas em narrativas próprias da sua palavra. Ele não precisou de matéria pré-existente. Ele não precisou da ajuda de outros deuses. Sua palavra é suficiente para trazer a existência a tudo que existe. E é por isso que nós encontramos no livro de Gênesis, Deus falando e as coisas acontecendo. Você vai dizer assim, mas será que não é tão simples isso? Ou não é tão simplista isso? As matérias ou a matéria sendo constituídas? O mundo é mais complicado do que isto. Sim, poderíamos aqui complicar essa explicação, trazendo a ciência, e ela é factível disto, e pela ciência também poderíamos provar aquilo que existe do fator criativo de Deus. E é por isso até que às vezes não gostamos tanto de ouvir falar sobre o criacionismo, porque ele se torna muito teórico ou científico. Mas, para mim, e talvez para a maioria de nós que aqui estamos, que não somos tão cientistas assim, entender a Deus de uma forma simples, pela fé, acreditando naquilo que a palavra diz, é a melhor forma de compreendermos aonde depositar a nossa fé. E é por isso que eu acredito nesse Deus, um Deus que criou tudo por sua palavra. E sabe por que eu acredito nisso? Porque a partir de eu acreditar da palavra de Deus ser tão poderosa assim, Ele pode olhar para mim de uma maneira pessoal, entender que a sua palavra direcionada a mim pode transformar tudo aquilo que eu necessito. E é por isso que todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu encontro refúgio para as minhas necessidades. É por isso que todas as vezes, quando este livro está nas minhas mãos, para lê-lo, e o faço com oração, eu encontro respostas para aquilo que eu estou procurando. É por isso que quando as coisas que eu não compreendo fora do contexto contido nesta palavra, eu posso encontrar soluções incabíveis na mente humana, mas totalmente solucionáveis na mente divina. E é interessante que eu não preciso conhecer a mente de Deus, mas eu posso conhecer a sua vontade a partir do momento que eu compreendo a sua palavra. Vamos para a última parte, o quarto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui me mostra um Deus preocupado em relatar as necessidades do nosso contexto criativo. O que eu quero dizer com isso? Deus criou o universo, sim, eu creio nisto. E o universo é grande demais, infinito demais para entendermos. Mas Deus restringiu a sua palavra. Talvez a palavra restringir é muito forte, mas Deus direcionou a sua palavra ao nosso contexto, céu e terra. Porque aqui é onde vivemos, porque aqui é onde estamos, e é aqui aonde precisamos conhecer o nosso destino. Poderíamos entender do universo? Alguns físicos e astrofísicos têm essa capacidade de entender mais do que nós. Mas se nós entendermos do que representa o céu e a terra, já está de bom tamanho para entendermos quem é Deus para nós. E é por isso que o plano da salvação, ele está restrito na Bíblia ao nosso planeta. Está restrito a contar a nossa história. E é por isso que a Bíblia começa. No princípio, criou Deus o nosso planeta. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando eu vejo isso, quando eu penso nisso, eu penso nesse Deus com uma mensagem bíblica direcionada com um propósito, de mostrar que aqui
nesse planeta, nesse espaço, existe um palco para a história da redenção. Se por um lado, nós vivemos num mundo caótico, fruto da causa e efeito do pecado, neste mesmo mundo caótico, podemos encontrar a redenção e a salvação nesse mesmo Deus. Quando eu olho para essa mensagem bíblica de que Deus se preocupa com este mundinho, tão pequeno diante de todo o universo, eu posso pensar que se Ele tem tempo para olhar para esse mundinho, que já é imenso a partir da minha pessoa, Ele vai ter tempo para olhar para mim. Não que eu valha alguma coisa, mas porque eu tenho um significado para Ele, porque eu sou obra de suas mãos. O que eu chego à conclusão é que o mundo, ao ser criado com um propósito, nós também o fomos. A minha vida, a sua vida, não é um acidente. A minha vida e a sua vida faz parte de um plano maior. Um plano não restrito ao caos, mas um plano ampliado a ser transformado na redenção de Deus. E sabe que até eu me sinto gente? Parece que eu sou alguma coisa nesse processo. E como é bom quando nós podemos nos valorizar, porque Deus me valoriza, porque Deus te valoriza, e fazemos parte deste processo. E temos que entender assim, nós não somos pouca coisa diante de Deus, e nós custamos caro para Deus, nós custamos o sangue do Filho de Deus, e é por isso que nós temos que valorizar tanto a nossa vida, porque Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida. Quando eu penso no conjunto das 4 palavras, eu posso fazer um resumão, se assim a gente pode dizer. No princípio, o mundo teve um começo absoluto. E esse começo surgiu das mãos de Deus. No princípio, o Deus Criador mostra-se transcendente e independente da criação. Por isso Ele criou. A criação ocorreu por decreto, a partir do nada. E Ele criou tudo. Mas, quando desço para esse espaço da terra, quando o foco é esse cosmos terrestre, onde a história da redenção se desenrolará, eu faço parte desta criação. Por isso, eu não estou apenas no futuro, eu não estou apenas no presente, eu faço parte desde o Gênesis na história de Deus. Quando Deus criou no princípio os céus e a terra, Ele já criou pensando em mim e em você. Não para estarmos no caos, não para estarmos nos problemas, não para estarmos sofrendo, mas já visionando aquilo que poderá acontecer na minha e na sua vida. E é por isso que eu gosto muito dessa imagem. Lógico, uma imagem humana, cheia de defeitos e cheia de problema, mas essa imagem reflete muito aquilo que aparenta ser o processo do plano da salvação. À nossa esquerda ali está um mundo perfeito criado por Deus, mas o caos que chamamos de pecado chegou a este mundo, e parece que nós estamos assim, enrolados, mantidos, presos a esse caos. Mas no meio desse caos está a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que de braços abertos estende os seus braços para que esse caos não venha determinar aquilo que nós somos. A nossa vida não se resume a esse caos. Nós tivemos uma origem perfeita, vivemos no momento imperfeito, mas um dia seremos restaurados para vivermos a perfeição com Cristo Jesus. É nesse Deus Criador que eu acredito. Não quero questionar as outras ideologias, e não estou aqui para polemizar as outras formas de acreditar no mundo, mas estou aqui para contar para vocês aquilo que a Bíblia diz ser a forma de acreditar, numa maneira coerente de como eu me sinto parte da criação de Deus. E é bom, é saudável, e me faz sentir gente, pertencer a este plano, não somente da salvação, que já seria grande coisa, mas ser plano da criação, da redenção,
da salvação e de todo o plano que Deus quer para a minha vida. Como o pastor Júnior contou, nossos alunos fazem parte desse processo de entender isto. E você pode perguntar assim: por que passarmos esta teoria ou essa cosmovisão de mundo para as nossas crianças, para os nossos adolescentes? Porque entendemos que uma nova geração está aí, às nossas portas. E quando digo nova geração, não é pensando no futuro, é pensando no presente. E se queremos ter uma nova geração coerente com aquilo que nós acreditamos, nós precisamos ser os primeiros a falar para eles do que acreditamos. Isso significam valores, isso significam princípios, isso significa cosmovisão de um mundo criacionista. E nós acreditamos nisso. Você, membro desta igreja, acredita nisto. Você, pai que não é membro dessa igreja e acredita e coloca seu filho numa escola cristã, é porque você também tem seus valores. E também tem seus valores cristãos e compartilha de uma fé semelhante à nossa. E quando nós unimos valores cristãos, nós unimos fé, nós unimos propósitos e nós unimos força para fazer com que os nossos alunos e vossos filhos tenham solidez em tomar decisões sábias para a vida. Hoje estamos fechando esse ciclo, o ciclo da Semana do Criacionismo, o ciclo da Semana da Criação, e eles ensaiaram, treinaram, e hoje eles vão apresentar para nós esse momento único, que não se findará apenas numa apresentação, mas a instituição está preparando um momento muito especial, que será compartilhado, inclusive, para toda a América do Sul, porque daqui tem partido coisa muito bonita para compartilhar para outros lugares. Estas músicas, essas encenações, esses momentos únicos, servem para fixar na memória aquilo que está escrito em 4 palavras. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eles vão cantar, e depois de cantarem, eu quero orar por você, para que também saiamos aqui certos de que Deus cuida de nós, certos de que Deus está presente em nossa vida, certos de que nós não fomos apenas feitos à imagem e semelhança de Deus, mas fomos feitos para sermos restituídos à imagem e semelhança de Deus quando Ele voltar a esta terra.
horizonte sem fim. Águias tão velozes, valentes leões, tudo o Senhor criou. Eu e você, Ele também formou, do barro e do pó, com suas mãos nos moldou. A sua imagem e semelhança em nossa vida soprou. Fez o universo e o lindo bebê, o som de cada verso e o sol a nascer. Deus é amor, alegria, luz e cor. Deus na minha vida é o próprio louvor. Essa certeza de que Deus tudo fez, na mente deles, é a nossa segurança de que eles estão no caminho certo. E obrigado porque você tem confiado seu filho à nossa educação e queremos fazer o melhor por eles também. Posso orar por você nesse instante, como você está sentado mesmo? Querido Deus, obrigado por esta manhã tão especial que pudemos passar juntos aqui nesse templo que representa a tua casa. Obrigado porque tivemos um momento de adoração à tua pessoa como nosso Deus, um Deus criador dos céus e da terra e do universo, mas também criador de nós seres humanos, e queremos viver desta forma, acreditando nisso, com uma certeza de que o Senhor não somente nos criou, mas está nos dando a oportunidade de sermos transformados pelo teu poder e a tua semelhança, e que muito em breve, assim como diz a tua palavra, o Senhor quer também nos redimir e transformar deste mundo de pecados para um mundo reconstruído pelo teu poder. Obrigado, Senhor, por essas crianças, adolescentes que aqui estão cantando nesta manhã, numa forma de expressar aquilo que acreditamos, um Deus acima de todas as coisas. E que o Senhor seja acima de todas as coisas em nossa vida também, e que possamos entender isto, colocando a nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor cuide dela em todos os momentos. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito por nós, e que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos, e que tudo que fizermos possa ser também abençoado por Ti. Nós pedimos em Teu sagrado nome. Amém. Um bom restante de sábado, um bom restante de semana, e que Deus abençoe. É nosso desejo, é a nossa oração por você. Quero te abraçar bem junto ao coração, essa tua